Então não me preocupa quando cresce no mundo. Tá? Não me preocupa quando cresce no mundo. Mas me preocupa quando cresce dentro da igreja. Por quê? Porque a igreja está na terra para ser o exemplo para o mundo. E que exemplo nós estamos dando? Que exemplo é esse que a igreja está dando? Então, tem que ser sempre mais lá do que aqui. Vai acontecer? Vai. Coração do homem, a dureza, e tantas teologias, e tantos ensinamentos. E eu digo para os irmãos aqui, o que eu digo lá para os meus irmãos lá, na nossa igreja lá. Fala, irmão, quando o pastor Genival pregar, pega a Bíblia e examina. Vê se ele está falando dentro do contexto. Vê se ele está falando o que a Bíblia está dizendo. Porque se ele falar o que a Bíblia não estiver dizendo, esquece essa pregação. Joga fora, meu irmão. Porque a nossa regra de fé, irmãos, e conduta na terra, não é o que o pastor fulano diz ou o que o pastor ciclano diz, não. É a Bíblia Sagrada. Aleluia! E nós não tínhamos, quem viveu nos primórdios da igreja, não tinha o privilégio que nós temos. O crente não tinha a Bíblia na sua mão. Era vetado a ele a palavra. Então ele não conhecia a verdade. Ele andava por aquilo que se falava. Agora, quando foi colocada a palavra na sua mão, que ele começou a ser esclarecido, aí o que está acontecendo? Todos que estão lá estão vindo para cá. Todos que adoravam as imagens estão deixando de adorar. É ou não é? Está crescendo esse evangelho. Então, porque é o esclarecimento da palavra, irmãos. Então nós vemos que se cresce aqui, está errado. Ou seja, tem que ser muito menos aqui. O ideal seria que fosse zero. Aleluia. O ideal seria isso, que fosse zero. Mas infelizmente tem acontecido. E por que tem acontecido? Ah, pastor, acontece porque é o diabo, o senhor sabe como é, né? É o diabo. Tudo que o homem semear, isso ele ceifará. No seu namoro, o que você semeou? No seu noivado, o que você semeou? E no seu casamento, o que você está semeando? No seu relacionamento agora de casado, o que você está semeando? Quando às vezes, irmãos, o marido chega em casa e trata a mulher como se fosse a empregada da casa. Ela é empregada. Ele nem a cumprimentou, nem a beijou, nem lhe abraçou, já está dizendo o que a gente tem para comer hoje. É. Já está pronta aí? Não é uma empregada, irmão. Ela feito isso, se plantava isso no noivado? Nada. Se plantava isso no namoro? Nada. Era romantismo puro, né? Olha, meu amor, vim ali na rua, passei ali na barraquinha do seu João, quando eu olhei para esse docinho aqui, eu lembrei de você. Olha que docinho maravilhoso. Como é que ela ficava, né? Era beijo a noite toda. Era beijo a noite toda. Você está entendendo? Então planta, meu irmão. Planta bem. E a noite vai ser longa. Aleluia. Então, meus queridos, o Senhor me trouxe aqui para mostrar para vocês que nem sempre é o diabo. Aleluia. Deus, Ele já fez um milagre no seu casamento. Ele não vai fazer não. Ele já fez um milagre. Deus, Ele já restaurou. Deus, Ele já fez aquilo que você não pode fazer. Sabe o que é? Quando o teu marido sai para trabalhar, a Jezabel, que era o laço do diabo, o Senhor já mandou o anjo na frente, já cortou o laço e teu marido passou. Isso é o Senhor que faz, você não vai fazer não. Aquele feitiço lá que foi feito para separar, para acabar com o teu casamento, porque a outra olha lá e diz assim: eu não
suporto ver aquela união. Eu não suporto ver aqueles dois que vêm para cá, passando pela minha rua, de mão dada, abraçado, indo para a igreja, cantando feliz, alegre. Eu não suporto ver aquilo. Eu vou colocar lá na boca do sapo e aquilo vai acabar. Não acaba não, irmão. Sabe por quê? Porque contra o teu casamento, o encantamento não tem poder. Porque Deus já cortou, já quebrou e já desfez tanta maldição. Isso aí você não pode fazer. E Deus está fazendo. Agora faça a sua parte. Meu pai amado. Chega em casa hoje, né? Chega em casa hoje, já dê logo aquele abraço quente. Né? Faça um carinho. Ela vai até achar estranho. Vai pensar que tá devendo e tudo. Ele vai até achar estranho. Dizer, o que aconteceu naquela igreja hoje? De repente vai querer vir até no próximo culto para ver o que está acontecendo aqui. E quem sabe que não é isso que está faltando, né? Às vezes naquele marido que não é crente, naquela mulher que não é crente. Quem sabe não é isso que está faltando para ela entrar, para ele vir à casa do Senhor e chegar aqui e se render aos pés do Senhor. Aleluia. Aleluia. Irmãos, então eu vou terminar essa mensagem por aqui. Eu tinha aqui um relato para ler com os irmãos, mas a hora já foi embora, não dá mais. Mas eu quero só fazer algo aqui nessa noite para a gente encerrar isso aqui. Eu trouxe até umas folhas de papéis ali, que eu gostaria de fazer isso aqui com os irmãos que são os casados. Bom seria se tivesse aqui um casal para fazer isso. Mas não tem problema, faça você a sua parte, né? E olhe para Deus também trabalhar na outra metade lá, e Deus vai trabalhar. Tá bom? Eu vou pedir aqui o meu filho, Israel, só para a gente finalizar, eu vou fazer essa dinâmica aqui com vocês, tá bom? Para a gente finalizar esta mensagem. Então eu vou pedir para que ele distribua para os irmãos, talvez nem todos tenham aí uma caneta também, tá? Mas os que tiverem, por favor, compartilhe com o seu irmão, tá bom? O que nós vamos fazer com essa folha de papel? Enquanto ele vai distribuindo ali, eu vou lhe contar essa história. Eu até gostaria de ler ela toda aqui, mas o tempo não nos permite, senão a gente vai ficar aqui, vai virar uma vigília. Tá? E nós sabemos que amanhã é dia de trabalho, eu também trabalho, levanto cedo, 5 horas da manhã, a gente tem que estar de pé. A rotina, né? A rotina de trabalho. Vai. Então, eu li um relato muito interessante, falando a respeito de um casamento que estava sendo vencido pelo divórcio. O marido chega em casa e naquela noite ele senta com a sua esposa, ela começa a colocar o jantar para ele e ele não diz nenhuma palavra, fica olhando para ela, sente ela com um semblante meio assim, meio triste, mas ele não sabia o que estava acontecendo, e ele temendo qual seria a reação quando ele abrisse a boca, porque ele já estava relacionando-se com outra pessoa, ele estava começando outro relacionamento, e decidiu finalizar aquele relacionamento que já tinha com aquela mulher por cerca de 10 anos. E ele vira para aquela mulher naquela mesa e diz assim: olha, eu quero me divorciar de você. A mulher olha para ele e lhe faz uma pergunta: por que você quer se divorciar? Ele não tem uma resposta à altura. A mulher naquele momento se levanta, extravasa de alguma forma, joga os talheres, e ele se assusta com aquilo, e ela sai dali e vai para o quarto chorar. E ele fica pensando como faria, pega uma folha de papel, começa a escrever a partilha dos bens, como iria acontecer, deixaria para ela a casa, daria 30% da empresa que tinha, e foi escrevendo no papel. E chegou e deu aquele papel para ela, ela muito revoltada, rasga aquele papel e continua aquele desespero dentro da família. E essa história diz que agora essa mulher
No dia seguinte, o homem vai trabalhar e ele chega depois cansado do trabalho, já tarde da noite, encontra aquela mulher sentada numa mesa. E naquela mesa ela estava escrevendo alguma coisa e ele, cansado como estava, entra direto para o quarto e vai dormir. Na madrugada ele acorda e quando ele levanta, ele encontra a mulher sentada na mesma mesa, também ainda escrevendo. E agora aquele homem fica meio que pensativo a respeito daquela atitude. No dia seguinte, a mulher o procura e mostra para ele que ela estava disposta, já que ele queria se divorciar, ela estava disposta e estava abrindo mão de todos os bens que lhe pertenciam. Não queria nada daquele homem. Porém, ela colocou uma condição, ela pediu uma condição. E qual foi a condição?